nos próximos capítulos de Pega Pega, Antônia bem que tentou esquecer Júlio, porém o amor falará mais alto, ainda mais depois que o ex-garçom decidiu denunciar Malagueta para a polícia. E Júlio decide procurar Antônia após Aguinaldo incentivar o amigo a ir atrás da policial. E isso vai acontecer após Aguinaldo observar que Júlio está aéreo, e então ele dirá: Júlio, tá dormindo de pé? Tem uma mesa ali te chamando. E sem graça, ele dirá: desculpa, eu dei uma viajada aqui. E Aguinaldo fala: aposto que estava pensando na Antônia. Nisso, Júlio para, volta, olha para Aguinaldo e diz: tá tão na cara assim? E ele responde: tá com a mesma cara de bobo que eu fico quando penso na Sandroca. E Júlio confessa: tá difícil, sabia, Aguinaldo? Por mais que eu tente, tá difícil tirar a Antônia da cabeça, sabe? E Aguinaldo responde: será que agora que a gente contou toda a verdade para a polícia e o Malagueta tá preso, será que ela não vai te perdoar? E Júlio confessa: eu tô com medo de saber essa resposta. E Aguinaldo questiona: medo por quê? Você já fez a sua parte. Agora joga a bomba na mão dela e vai atender a mesa. E após ouvir o conselho de Aguinaldo, Júlio fica pensativo, até que ele resolve procurar Nelito no hotel. E assim que o vê, ele diz: oi, Júlio, quer falar comigo? E nervoso, ele responde: queria. Tudo bem? E Nelito pergunta: aconteceu alguma coisa? E Júlio começa a falar: então, na verdade, eu pedi para te chamar porque eu queria te pedir um favor. E Nelito responde: claro, se eu puder te ajudar. E feliz, Júlio fala: eu acho que você pode sim. É o seguinte. E então ele conta o seu plano para se encontrar com Antônia. Já à noite, Nelito chama a irmã até a sua casa. E assim que chega, preocupada, ela diz: Nelito, tudo bem? Eu fiquei super preocupada. Por que você falou que queria falar comigo com urgência? O que foi? E ele responde: calma, eu também não falei que era nada grave, Antônia. E ela diz: mas você estava com uma voz muito estranha. E ele responde: impressão sua, eu não estava não. Que voz estranha que eu estava? E sorrindo, Antônia diz: você vai voltar a morar lá em casa. É isso que você quer falar? Ela então o abraça e continua a dizer: eu vou ficar super feliz. Domênico também, eu tenho certeza. Você tá com vergonha? E Nelito responde: calma. Nisso, ele olha para trás e Antônia também. E então Júlio surge e Nelito fala: calma, eu vou deixar vocês à vontade. Ele então sai e já sozinhos, Júlio diz: desculpa, eu não queria envolver o Nelito nessa história, mas é que eu preciso muito falar com você, Antônia. E ela pergunta: o que você quer? E ele diz: eu te dei a prova do meu amor. Eu entreguei o Malagueta para a polícia. Eu não tenho mais nada para te esconder. E agora, Antônia, você me perdoa? E emocionada, ela responde: te perdoar? As coisas não são tão simples assim, Júlio. E concordando, ele diz: eu sei que não são, mas, bom, pelo menos agora você deve estar feliz. Concluiu mais um caso, desvendou mais um crime. E olhando para ele, Antônia fala:
É engraçado você achar isso. Aliás, você não. Todo mundo acha que a gente fica feliz quando bota alguém na cadeia. E ele responde: eu te entendo, mas para sua carreira é bom encerrar esse caso. E concordando, Antônia fala: é, para minha carreira é. Ainda mais que esse caso deu mais trabalho do que deveria, né? E Júlio pede: desculpa, nunca foi o meu desejo te dar trabalho, ou tristeza alguma. E Antônia diz: mas a sua decisão de entregar um amigo, de dizer pra gente que o Malagueta era o quarto ladrão do Carioca, também foi difícil pra você. Demorou muito, mas você fez. E Júlio responde: fiz, Antônia, e eu tive que convencer o Aguinaldo e a Sandra Helena a quebrar o pacto de lealdade que a gente tinha feito. E Antônia pergunta: e você fez isso porque eu falei para você parar de mentir? E ele responde: eu pensei muito nisso e entendi que era a única coisa a se fazer para eu ter uma chance com você. Eu tenho? E ela pergunta: o quê? E firme ele diz: uma chance. O nosso amor, ele ainda tem uma chance? E Antônia responde: você fez a sua parte, Júlio. Tô te vendo aqui, inteiro, sincero, sem nenhuma mentira entre nós. Agora, o problema sou eu. Você entende? E ele responde: entendo. Eu sei que você tem uma outra pessoa. Mas Antônia é alguém que você não ama. Antônia, eu sei que de uma certa maneira você tem um compromisso. Até morando com o Domênico você tá? E ela responde: mas esse não é o único motivo, Júlio. Tem uma coisa que separa a gente mais forte do que isso. E ele questiona: o quê? E Antônia revela: a minha carreira. Se eu quiser ficar com você e enfrentar tudo, eu vou ter que deixar de ser policial. E ele pergunta: mas por que você vai ter que abandonar a sua carreira para a gente ficar junto? Isso não é justo. E ela diz: você vai ser julgado. Provavelmente vai receber algum tipo de condenação. Não é fácil para mim. Eu sou uma policial séria, ética. Eu não vou aguentar ouvir piadinhas dos meus colegas, sabe? As pessoas me julgando o tempo todo, me olhando nas ruas. E Júlio fala: Antônia, você sabe mais do que qualquer pessoa os motivos que me fizeram entrar nesse roubo idiota. Você viu, eu me entreguei. Eu não sou bandido, eu nunca fui bandido. Eu me entreguei. Eu denunciei o Malagueta por amor a você. É claro que eu me arrependi, mas primeiramente foi por amor a você, Antônia. E ela fala: a corporação não te conhece como eu te conheço. Eles vão me julgar. Eles vão me apontar lá como a policial que vive com um ladrão. E Júlio pergunta: é isso mesmo? Ou você não me ama mais e não tem coragem de dizer? E ela responde: como que eu vou conseguir encarar o Siqueira se eu assumir publicamente que eu te amo? Júlio então se aproxima e a beija. E Antônia, é claro que corresponde. E assim que eles se separam, Júlio diz: escuta, eu sei que é difícil para você, assim como foi difícil para mim revelar tudo sobre o roubo. Mas eu vou continuar respeitando o que você sente e vou te dar o tempo que você precisar. Mas acima de tudo, eu vou continuar te amando. E depois de falar isso, Júlio vai embora, deixando Antônia arrasada. Ela então decide ir para casa e, chegando lá,
dá de cara com Domênico, que diz: "Que bom que você chegou. Eu estava preocupado." E ela pergunta: "Comigo?" E ele responde: "Claro, tentei ligar para você algumas vezes, deixei alguns recados e só dava desligado." E mentindo, Antônia diz: "Tava andando por aí, precisava pensar na vida. Acabei desligando o celular e esqueci de te avisar. Desculpa." E Domênico pergunta: "Tava precisando pensar na vida, é?" E ela responde que sim. Indo atrás da namorada, Domênico pergunta: "O que foi que aconteceu, Antônia? Eu te conheço." E então ela decide revelar a verdade, dizendo: "Eu encontrei o Júlio, Domênico." Ele então se senta ao lado dela e pergunta: "O Júlio te procurou?" E ela responde: "Mais ou menos isso." Domênico então diz: "Sabe de uma coisa, Antônia? Eu não quero nem saber o que vocês conversaram, o que rolou. Com licença." E enquanto Antônia está sentada no corredor, Domênico passa e diz: "Eu vou comer alguma coisa." E ela pergunta: "Espera, você não vai jantar comigo?" E ele responde: "Não, Antônia, eu tô cansado de tentar fazer a nossa relação dar certo sozinho. Eu quero que você decida se a gente continua junto ou não. Por pior que seja, o que você tem a me dizer, eu prefiro ouvir, do que ficar empurrando essa relação como a gente tem feito." E ela responde: "Não é nada fácil para mim, mas eu já fiz a minha escolha e eu tô pronta para assumir a minha decisão. Eu gosto muito de você. Eu tentei de tudo. Eu queria que desse certo." E Domênico pede: "Não enrola que é pior." E então ela fala: "A gente precisa terminar." E Domênico pergunta: "Você ainda é apaixonada pelo Júlio?" Antônia faz que sim com a cabeça e diz: "Mas eu não vou ficar com ele." E duvidando, Domênico fala: "Ah, não?" E firme, ela responde: "Não, eu quero ficar sozinha. Eu quero entender melhor o que vai acontecer." E interrompendo, Domênico fala: "Você já tá entendendo. Você acabou de dizer que ainda gosta daquele cara." E Antônia confessa: "Não é tão simples assim." E ele questiona: "Então é a sua carreira?" E concordando, ela diz: "Como que uma policial vai ficar com um ladrão que está investigando? Não vai dar certo." E então, logo em seguida, Domênico faz as suas malas e vai embora da casa e da vida de Antônia. E com isso, o tempo vai passando, com Antônia ainda insegura sobre ficar ou não com Júlio, até que chega a noite de Natal e a policial decide ir junto com Nelito participar da festa da vila. E ao vê-la, Júlio diz: "Antônia, que surpresa boa." E então os dois se abraçam e ele pergunta: "Aceita um refrigerante?" E ela responde: "Um vinho." "Tem vinho?" E então os dois entram na casa de Júlio e ele começa a procurar, até que ele diz: "Já que você queria um vinho, eu tenho um especial aqui. Eu comprei, só que não levei lá para fora porque ele estava guardado para alguém tão especial quanto." Nisso, Antônia fala: "Júlio?" E então ela o beija de surpresa e ele corresponde, é claro. E após o beijo, Antônia se declara dizendo: "Eu simplesmente não consigo mais lutar contra esse amor que eu sinto por você. Eu te amo."
Júlio então a beija novamente e diz: Antônia, eu te amo tanto, tanto, tanto. E decidida, ela diz: eu vou enfrentar a barra que for para ficar do seu lado. E Júlio responde: eu não quero que você se sacrifique por mim, mas eu quero que você saiba que eu vou estar lá do seu lado para no que você decidir. E ela fala: eu vou lutar muito para ficar com você. E então os dois se beijam novamente, reatando assim de vez o namoro deles. E aí, vocês gostaram da Antônia colocar a carreira dela em risco para ficar com o Júlio? Ou vocês prefeririam que ela ficasse com o Domênico? Me deixe a sua opinião aqui embaixo, que eu vou adorar saber. Aproveita e me conta, se você tivesse que dar uma nota nessa reta final de pega-pega, que nota seria essa? Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Então é isso. Um beijo, até o próximo e tchau!